Muito bem, bem-vindo ao PNEcast edição Ponto de Girada. Eu trago o meu amigo Roberto. Como é que eu te chamo, Roberto? Roberto Dias? Roberto J.R. Bacoldi? Roberto. É porque o pessoal pensa que JR é de Júnior. E Júnior, não, né? Chamo de Roberto Júnior. Mas não é. Roberto Dias? Correia? Profissionalmente, o pessoal conhece o Roberto J.R. Bacoldi, né? Roberto J.R. Bacoldi. Então, eu trago o meu amigo aqui, Roberto J.R. Bacoldi. Roberto, é um prazer ter você aqui. A gente já se conhece tem alguns anos, né? Poxa. Não deu uma década ainda, mas a gente já conhece há um bom tempo, já tem alguns anos que a gente conhece. Você lembra como é que a gente se conheceu? Você lembra? Lembro, eu me lembro que nós nos conhecemos através do André, da Trevo, que me convidou para participar do Clube do Network, no Shopping Nova América, em Del Castilho, no Rio. E ali nos conhecemos numa primeira palestra, na qual você explicou como acontecia, como era, que eu gostei muito do que eu ouvi, era o que eu vinha buscando para networking, né? E não só entendi, como aprendi com você que network é mais do que simplesmente liberar cartões de visitas, mas realmente de firmar relacionamentos. Não é? E é o que realmente nos leva a clientes, a progressos, a crescimento, porque dinheiro é consequência de muita coisa, e uma delas é network. Estou aqui tentando ver aqui que data que é. Foi em 2017. Exatamente. 2017. Já tem uma estradinha. Mas sabe o que eu lembro? O que eu lembro assim, eu lembro a primeira conversa que eu tive com cada pessoa. Mas não é uma coisa que eu assim, se você me perguntar, sei lá, qual foi a primeira conversa que teve com o André? Aí eu tenho que me esforçar para lembrar. Vem de vez em quando, assim, entendeu? Vem na cabeça, assim. Até hoje eu não sei para que isso serve. Eu sei que funciona, assim, não lembro a primeira conversa. Eu lembro que eu estava eu tinha uma agência de comunicação na época, eu estava lá na agência, tocou o telefone e eu atendi. Aí, do outro lado da linha, olha, aqui o Roberto, né? Só que você se apresentou como, acho que Roberto Correia, Roberto Dias. E Roberto Dias, geralmente. Roberto Dias. Aqui é o Roberto Dias, tudo bem? É que eu vi aqui me indicar uma palestra. Eu queria saber quem é o palestrante, quem que vai dar essa palestra e tal. Eu falei, sou eu. Você? Eu falei, sou eu que vou dar a palestra, tal dia, lá no Nova América e tal. Mas você que vai dar a palestra e você está atendendo o telefone? Eu falei, exatamente. Essa lembrança é espetacular. Realmente. Você lembra disso? Você lembra desse dia? Sensacional. E foi o divisor de águas para que eu estivesse pessoalmente naquele local com você na palestra. Porque eu tenho aprendido que não importa onde nós cheguemos na vida, em termos de status, ou, né, profissional, pessoal, mas quando nós temos a humildade de falar com todo tipo de pessoa em qualquer lugar, isso, para mim, Roberto, particularmente falando, tem um valor muito grande. E quando você me atendeu, me deu toda aquela atenção, e depois ainda que eu te conheci e vi o teor da palestra, tudo que estava se falando ali, da importância, aí então a coisa foi lá em cima em termos de valores, e eu acreditei. E foi muito bom até hoje, né, Maurício? Até hoje, né? Até hoje. Tanta coisa foi construída, né? Foi muito legal. Sem dúvida alguma. E eu lembro, você falou assim, nossa, fiquei surpreso, mas você que está atendendo? Eu falei, deixa eu te explicar, eu tenho aqui minha empresa, tenho um grupo de funcionários aqui, tenho outras pessoas para atender, mas eu faço questão de atender cada um que tem dúvidas sobre isso, porque eu acho que eu sou o melhor qualificado aí para dar, né, esse tipo de informação, não preciso terceirizar isso. Faço questão. Aí eu falei assim, e no dia da palestra, lá na recepção, quando você for pegar teu crachazinho lá do evento, eu vou estar lá também. Simplesmente sou eu que vou te dar o crachá lá. Né? Vai ter toda uma estrutura montada e tal, mas eu vou estar lá. E tinha muita gente, não foi pouca coisa. Para mim, foi marcante, foi interessante. Foram poucas as reuniões que eu já participei, que eu não me permito muitas, e eu digo assim, valeu a pena. Está valendo até hoje. Muito valendo até hoje, né? Muito bom. E aí, Roberto, me conta o seguinte, o que você tem hoje? Você tem uma empresa do quê? O que é hoje? Bom, hoje a JR Barcode, e já foram 3, mas hoje a JR Barcode ela é uma fábrica de etiquetas para códigos barras, rótulos,
para que todos entendam, colocando assim é melhor. E tudo que norteia esse insumo, que aí vem RIMOS, vem impressoras de códigos barras, leitores, coletores, mas já são agregados. O nosso enfoque maior, a nossa fabricação é transformar, é converter, né? O melhor nome para nós é convertedor. Nós convertemos papéis e filmes em etiquetas de todos os tipos para todos os segmentos, que até hoje eu estou aprendendo o tipo de segmento que a etiqueta possa ir, que é tudo, simplesmente tudo. Tudo. Você sabe que eu nunca mais deixei de prestar atenção numa etiqueta depois que eu te conheci, né? Esses dias eu tive que ir para o hospital, eu machuquei a costela, né? Então, eu inventei de fazer jiu-jitsu, Roberto. Aí eu tô fazendo jiu-jitsu. Sensacional. Aí deu uma fisgada na costela aqui, começou a incomodar, fui para o hospital para ver o que era, né? Aí chega no hospital, o pessoal cola uma etiquetinha aqui na minha roupa, tem uma etiquetinha de urgência, né? Exatamente. Coloridinha. Já olhei de classificação de risco. Isso, já olhei e falei, tem o dedo do Roberto aqui. Aí me deram uma pulseirinha, aí a pulseirinha também adesiva ali também, com meu nome e tal. Falei, tem Roberto aqui também. Hoje é impossível, qualquer lugar. Fui no mercado, a gente comprou uma lata de palmito e tem o rótulo, né? Aí eu olho para... Tem Roberto aqui. É sensacional que o palestrante, ou seja, o entrevistado anterior seu, nosso querido Sérgio Lombato, ele esteve no hospital fazendo um procedimento e lá estava a pulseirinha no braço dele. Ele mandou uma foto, um vídeo para mim. Falou, Roberto, eu só vejo você aqui. Eu falei, espetacular. Espetacular. Até em palmilha de sapato você foi parar, né, Roberto? Em palmilha de sapato, né? As palmilhas que fabrica o nosso querido amigo fisioterapeuta, né? O Felipe Santa Rita, querido. Muito o bom. Nosso G16 do Clube do Network. É verdade, é verdade. Aí, Roberto, hoje você tem essa fábrica, essa indústria e tal, até você já falou que ela foi aumentando de tamanho, hoje pega tem um espaço físico grande. Hoje nós somos cerca de um quarteirão, damos para 3 ruas hoje, no bairro da Penha Circular, no Rio de Janeiro. E sempre foi assim, Roberto? Ou não? Lá no começo, como é que era isso? Opa! Bom, vamos dar uma pincelada. Eu sou de família muito humilde. A minha mãe teve o primário, meu pai conseguiu na aeronáutica finalizar o ensino médio, que chamam hoje, que era o ginásio, na época. Mas, assim, apesar de eles me amarem, né? Sim. Mas as orientações eram poucas para mim, porque o nível de escolaridade deles era pequeno, né? Então tinha uma expectativa de vida pequena. Então eu estudei em algumas escolas não muito fortes, porque eles não entendiam o que era fraco, o que era forte. Fiz meu ginásio, hoje ensino médio, numa escola estadual. Eu lembro que na grade tinha biologia, mas eu nunca tive aula de biologia, o professor nunca apareceu. Entendi. Então, assim, foi um estudo relativamente fraco, mas fui estudando no que podia a família, né? Me estender ali, me dar, com todo o amor que tinha por nós, minha e minha irmã, né? Minha pessoa e minha irmã. Mas aí tínhamos sonhos, né? Só que esses sonhos tiveram que ser um pouco postergados devido às condições financeiras que eram poucas, né? Então, eu acabei com 17 anos no ensino médio, mas fiz técnico na área de saúde, porque eu amava essa área. O meu boletim só tinha A na área de saúde. Então, eu falei, poxa, eu dou para isso, né? E aí, tentei para a Federal Medicina. Mas a escola fraca, né, que eu tive no passado, não consegui, obviamente. Tentei fazer pré-vestibular, aí fiz o vestibular e não consegui. Insisti um pouquinho, mas não tive êxito. Caí em mim, falei, Roberto, você precisa trabalhar. E aí fui trabalhar na tesouraria central do Unibanco. Olha só. Fiquei alguns poucos anos, aliás. E aí um amigo falou, Roberto, uma empreiteira está dando oportunidade na Petrobras. E a coisa tá boa por lá. Vamos para lá? Eu falei, cara, eu tô bem aqui, eu tô ganhando dinheiro, algum dinheiro. Mas falei, poxa, eu sou novo ainda. Vamos tentar algumas aventuras. Esse é o momento. E aí, com 3 anos de banco, de tesouraria, era até em Santo Cristo,
foi para o centro de pesquisa da Petrobras no Fundão. Trabalhar numa radiais daquela, um lugar lindo, maravilhoso, né? E fiquei rodeado de pessoas fantásticas, muito por engenheiros químicos. Começaram a botar na minha cabeça engenharia química. E eu sempre sinto que realmente nós somos produto do meio, né? Com quem nós estamos, rodeado das pessoas certas ou não, fará você, né? E os engenheiros químicos eram os que estavam ao meu redor. E foi uma influência muito positiva e muito boa. E eu já estava assim com a cabeça feita para engenharia química. Quando eu ia fazer a prova para a Faculdade de Engenharia Química, passa por mim, um belo dia, um gerente das indústrias Gessilever de São Paulo. Sim. Uma empresa enorme, uma multinacional. E falou: Roberto, tem um desafio comigo na Bahia, Alagoas, Sergipe e Bahia, que está em penúltimo lugar na Gessilever na área industrial. E vamos ganhar esse povo nordestino industrial para a Gessilever. Vamos bancar esse ranking, tirar do penúltimo e jogar lá em cima. Falei, cara, eu gosto de desafio. Vamos nessa. Mas não era a tua área. Era a tua área ali, não? Não era a minha área. Ele viu em você ali um potencial ali e falou, pô, vamos junto. Potencial técnico, porque por esses lugares que eu passei, principalmente pela Petrobras, eu sempre fiquei muito atento à parte técnica da coisa. Por que isso? Para que aquilo? E uma pessoa fala com a outra, que fala com a outra, jovem ainda, né? E você gostava de aprender, né? Assim, talvez você não teve a escola formal forte, mas você tinha esse gosto pelo estudo, né? Você gostava de aprender. Exatamente. Eu tenho um amigo que eu conquistei desde 2017, que sempre fala para mim assim, cara, você é autodidata. Isso. Igual a mim. Você lembra disso? Lembro. Pô, muito forte. Você, né? Então, esse gosto de aprender, né? Sim, como é que é isso? Deixa eu ver aqui como é que é, né? É nato, né? Não dá para explicar, né? É um negócio que vem de dentro, assim, de vontade de querer aprender. Aí isso te levou para Bahia, te levaram para Bahia, então? Me levou para Bahia, para Salvador, e com certas regalias, porque a empresa é muito boa, né? Virou um executivo da Gessilever. Né? Exatamente, pegando aviões para São Paulo, fazendo cursos em São Paulo na Gessilever, e voltando para Bahia, com tudo pago lá, carro, apartamento, em Costa Azul, que é em Salvador, que é um bairro nobre, muito interessante. Foi uma experiência para o jovem, o Roberto, profissional muito interessante, muito bem treinado pela Gessilever. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A lambada foi nessa época aí ou não? Exatamente. Essa é outra história, né? Mas a lambada... Em um dos primeiros voos que o voo teve problema, conheci vários sargentos e tenentes da aeronáutica e exército que me levaram para essa vida boa da dança, mas é outro passo. Essa é outra história, que é um pé de valsa, né? Roberto é um pé de valsa. Pé de valsa. É outra história, mas vamos voltar para a Gessilever aqui. Aí você foi, estava lá na Gessilever. Só para deixar curiosidade, né? Um dia a gente faz um programa só sobre isso. Sem dúvida, muito legal, muito legal. E aí, rapaz, né, eu sempre ali aprendi uma coisa muito interessante, e é cada vez mais estar antenado tecnicamente, conhecer cada vez mais o produto que você está falando no cliente. Então, eu me tornei o assistente técnico das indústrias Gessilever, dentro das indústrias no Nordeste, compreendendo Sergipe, Alagoas, Bahia, que não é nada pequeno. Nossa, só Bahia é uma loucura. É muito grande. Esse Brasil é fantástico, né? Tudo é grande. E aí eu comecei a visitar as indústrias, falando dos produtos químicos e industriais da Gessilever, no campo industrial. Então, aquele polo petroquímico de Camaçari e tantos outros polos foram visitados sobremaneira pelo Roberto. E aí, em resumo, os gerentes e diretores falaram assim, rapaz, o vendedor só chega para tirar pedido a cada cliente que você visita. Você é um baita de um vendedor. Eu falei, mas eu não sou vendedor.
Eles falaram, mas você vende só com o que você leva de conhecimento dos produtos dos clientes. Eles enxergam a necessidade imediata que eles têm naquela determinada área e simplesmente dão um pedido para o vendedor. Então, nós estamos com 2 profissionais, podemos ter somente um. Aí eu perguntei, mas vocês vão me mandar embora? Eles falam, não, você vai ser promovido. Entendi. Então, você vai se tornar um profissional de vendas técnico. Mas aí, eu acho que é interessante, porque, assim, você está contando uma história que, pô, é óbvio que o teu conhecimento técnico, a sua curiosidade, a sua vontade de aprender tudo, bateu na porta da oportunidade. Mas talvez o que tenha feito você agarrar a oportunidade foi que você é um cara que não tem preguiça, né? Por exemplo, o cara sai do Rio, vai para Salvador, vai para Bahia, vai fazer curso em São Paulo. Assim, tem muita gente que só de pensar nesse negócio já fala assim, putz, você vai dar um trabalho danado, você é muito, né, por ficar lá, voltar, tal. Você foi o cara que nem botou isso na equação. Você nem calculou o desgaste disso. Você simplesmente enfrentou a missão. Agora tem que ir lá para Camaçari. A gente fala assim, visitar lá o polo, parece que é simples chegar lá, né? Facinho, né? Nada simples. Pega o metrô e chega lá, né? É uma pequena viagem. E você falou, visitei várias vezes. Todos os dias, pequenas viagens. E o dia todo, com gravatinha, aquele calorão. E muitas das vezes tinha que me ajoelhar até no chão para com o pessoal da área de limpeza, por exemplo, demonstrar o produto. Eu não tinha nem problema, e isso conquistou muitos donos de fábricas na época, porque são algumas coisas, né, Maurício, que a gente precisa ter, porque empreendedor não significa ser dono de um negócio. Empreendedor é um funcionário. Empreendedor também é um dono de negócio. Empreendedor é todo aquele que se propõe a empreender, né? A fazer isso que a gente faz, a ir à luta, né? Com muita humildade, com muito profissionalismo, com muita verdade, não só nos lábios, mas nos olhos. Os olhos são as janelas da alma, né? Eu gosto muito de falar olhando nos olhos das pessoas, porque depois de tudo isso tem um resultado chamado credibilidade. Isso não tem preço, não tem dinheiro que compre. E é construído, né? Não vem de um dia para o outro. Dinheiro é consequência, sempre será consequência. Mas vem cá, me diz aí, como é que saiu lá da GC Lever e virou uma fábrica de etiqueta ali? Como é que foi esse negócio? Da onde? Eu ganhei algum dinheiro. Aí eu ganhei algum dinheiro. Com a GC Lever lá trabalhando com vendas e tal. Então, porque tudo isso foi assim, 3-2 anos, esses pulinhos rápidos. Porque eu não acho bom, assim, só para o jovem pular um pouco. É importante que ele conheça algumas coisas. Sim. Que ele, muito jovem, tenha um conhecimento do campo, do mercado, da vida, mas só para o jovem que eu abro essa exceção. Né? Senão queima ele no mercado. Sim. Mas o jovem é importante ser um pouco aventureiro. Pro jovem. Né? Eu tinha 20 anos, 18, 19, 20 anos. Nessas... Podia errar muito, né? Tinha lá. Exatamente. Né? Tinha campo, então, né? Tinha isso estrada eu tinha na minha mente. Eu posso errar um pouquinho agora. Então, deixa eu me permitir. Deixa eu conhecer pessoas, empresas. Mas você tinha essa maturidade na época? Na época você lembra que tinha essa visão? Assim? Então, não, essa visão eu tinha. O momento de arriscar é agora. Vou arriscar tudo. Exatamente. Tinha sim. E aí fez um dinheirinho, aí o que você fez com esse dinheirinho? O que você inventou? Eu não tinha feito a faculdade ainda. Eu falei, rapaz, eu saí de quem pensava medicina para uma área completamente técnica de produtos. O que eu faço? Engenharia química? Mas engenharia química era uma pegada de Petrobras. Já não estou nessa vibe. Eu acho que se eu entrei nessa de um profissional técnico já promovido, né, promovido financeiramente, status profissional, eu acho que eu vou fazer realmente agora, nada a ver com medicina, mas a administração de empresas. E aí vai me dar um universo dentro desse campo. Né? Para você crescer como um gerente, como assim, uma pegada maior a nível de indústrias. Entendi. Né? Você queria pegar um cargo de gestão e tal, mas porque aí a administração vai me servir. Porque
porque aí, o que ocorre? A gestão, ela te abrange. Você pega marketing, você pega outras praias, né? Outras ramificações dentro da própria administração, né? Ela é bem abrangente. Bom, voltei para o Rio de Janeiro. Falei, gente, eu vou voltar para o Rio porque eu quero fazer faculdade lá, no Rio de Janeiro. Aí voltei para o Rio, fiz administração de empresas. E nessa pegada, eu já abandonei um pouquinho para me preocupar. Mas só que eu já fui logo convidado por uma grande distribuidora da Geslever, no Rio de Janeiro. Ficou muito grande mesmo na época. E falou, Roberto, eu quero você aqui conosco, mas eu tenho um desafio. Vendas no litoral do Rio de Janeiro, que é o nosso problema aqui no Rio. Você aceita o desafio? Eu falei, cara, eu não sou vendedor. Eu sou um profissional técnico de produtos. Principalmente administração, né? Olha que loucura! E aí ele falou assim, cara, é uma área que nunca deu certo na nossa distribuidora. A gente arrebenta em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas eu soube que você é o cara. Eu falei, mas eu sou o cara da área técnica. Eu não sou o cara de vendas. Ele falou, mas você conseguiu, junto a todos da Geslever, colocar... Eu até esqueci de comentar isso aqui. Nós saímos em Bahia, Alagoas e Sergipe, do penúltimo lugar do ranking da Geslever para o segundo lugar Brasil, só perdendo para São Paulo. Entendi. Aí eu fiquei muito conhecido, Entendi. Né, nessa área de produtos químicos industriais. E como eu preferi voltar para o Rio para fazer faculdade aqui, porque eu sou carioca, minha família toda no Rio, muita saudade, né? Esse negócio de ficar pegando avião para ver a família, eu sempre fui muito agarrado a todos. Sim. E aí ele falou, cara, e aí, aceita o desafio? Se você se der bem, você vai lá para cima. Eu falei, quer saber? Vamos nessa. Vamos embora, vamos fazer isso. Peguei o carrinho e fui fazer. Cabo Frio, Búzios, Arraial, Macaé e todas as adjacências, e Campo, e tudo lá, Italva, Itaperuna, tudo que você pensa naquela área lá, no norte fluminense. O Roberto foi o cara da Geslever, também industrialmente nessa área. E, em resumo, foi só um ano. Eu bati todas as metas da empresa que haviam no estado do Rio de Janeiro. Para minha surpresa, eu nunca me achei um vendedor, não me acho vendedor até hoje. Nem hoje você não sou vendedor, hoje você não fala isso. Eu não, porque eu defino o vendedor, nada contra os vendedores, que são importantíssimos. Sem eles não teríamos nada nos lugares, né? Sim. Porque tudo é vendido para que esteja lá numa gôndola e outros. Mas o vendedor, eu encaro assim, isso é o Roberto. O vendedor, eu separo assim, o vendedor vende geladeira para esquimó. Eu não consigo. Você não vende geladeira para esquimó? Eu não vendo geladeira para esquimó. Roberto, você é muito modesto, Roberto. É porque você não encontrou ainda o esquimó, cara. Mas tá bom. Eu sou assim. Eu vou entrar dentro de uma empresa, eu já começo a olhar tudo que está à minha volta. Como eu fabrico etiquetas já há anos, então eu já olho para tudo que está etiquetado ou com uma impressão que está falhada ou riscada, e só passando pelo corredor de uma empresa eu falo assim para quem está ali me conduzindo, você está tendo problemas naquela área ali? Ele falou, Roberto, nem fale, muita coisa. Eu falei, nós temos solução para aquilo. Então depois me fala, porque você veio aqui para outra coisa. Eu falei, sim, mas não esquece de falar comigo sobre aquilo, não. Então, Roberto, é isso. Entendi, observador. Essa vibe. Uma vibe técnica, uma vibe... Mas me conta o pulo. Eu quero saber o pulo ali, assim. Você estava com emprego, carteirinha assinada, bonitinho, benefício, vale refeição. A gente nem tinha vale refeição na época, né? Mas sim, tinha as regalias. Né? Como é que você deixou de tudo isso para ser dono de um negócio? Como é que foi essa virada aí? Mas bati a meta. O diretor ficou louco na distribuidora, me chamou e falou, cara, eu vou te promover ontem, que não foi muito bom. Eu peguei de cara 30 vendedores para gerenciar, e todos mais velhos que eu, e foi uma experiência um pouco difícil na época, um garotão. Sim, né? Faço ideia. Mas isso, sempre isso te joga lá em cima, te faz conhecido.
as empresas, né, pensam em você, te chamam para uma entrevista, e aí chegou uma proposta, falou, rapaz, tem aí uma proposta de uma empresa em São Paulo de etiquetas, mas só que é por São Paulo para representar no Rio. E aí? Falei, pô, empresa paulista, São Paulo é a capital de negócio do Brasil. A empresa tinha, na época, 7.000 metros quadrados de fábrica de etiqueta. Quando eu os visitei, conheci os donos, RR Etiquetas, Reinaldo e Ricardo, que já venderam essa empresa. Ela continua, mas hoje é um grupo financeiro que é o dono. O Reinaldo e Ricardo falou assim, Roberto, em resumo, gostei de você de graça, representa a gente no Rio ontem. Só os grandes supermercadistas e distribuidores. É tudo seu. Pega, eu falei, ontem. E já comecei. Né? E aí, muito treinamento em São Paulo de novo, em frontais e adesivos. Olha como é que eu falo tecnicamente. Né? Eu falei, eu não quero saber sobre etiqueta. Eu quero saber sobre frontais e adesivos. Qual é a composição de cada adesivo, por quê, cada frontal, o que agride, o que não agride, por que disso, daquilo. E foi, os caras, vamos te treinar muito. É isso que a gente precisa. Eu falei, e é isso que eu quero. E foram 7 anos batendo todas as vendas e metas no Rio de Janeiro. Na época era Continente, Dallas, Rainha, os supermercados no Rio de Janeiro. E outros grandes distribuidores. E aí, em 7 anos, o Ricardo e o Reinaldo se tornaram grandes amigos, o Furlan, donos da indústria RR, falaram assim, Roberto, está na hora de você andar sozinho. Nós já estamos ricos e queremos te ver muito bem. Não sei se rico, se você vai ficar rico, mas muito bem. Vamos te ajudar a montar um negócio. Tá. Mas não era com dinheiro, era com expertise. Tá. E aí passaram para mim algumas dicas do empreendedorismo, que eu peguei muito bem, já vinha pegando junto com eles com as minhas idas e vindas a São Paulo, e sempre, toda semana, eu falava diretamente com eles, que eram os diretores, e a gente se gostava muito, aprendeu a se gostar, todos muito sérios. E aí, aprendi bastante. Um amigo veio dos Estados Unidos, colocou o dinheiro que ele tinha, e eu não tinha, né, tinha pouco, não tinha muito. Começamos a JR, era Gilmar e Roberto, por isso JR. E eu deixei até hoje em homenagem a esse amigo, que logo voltou para os Estados Unidos, que veio para cá e achou o Rio de Janeiro, no Brasil, ainda muito, né? Muito interessante. Muito interessante. E aí voltou logo, meses depois, eu com muito custo, mas tecnicamente sempre amparado pelo Ricardo e o Reinaldo, mas não por dinheiro nunca. Sim, mas com a expertise, né? Você tinha já a habilidade de fazer negócios, já tinha a gestão também, você aprendeu, sim. Tá? Então você começou Agora, começar com pouco é muito difícil, porque a gente está contando tudo aqui muito rápido. Sim. Mas, poxa, o Roberto ganhou dinheiro, mas ganhar dinheiro também é uma maturidade, tem que ter maturidade para ganhar dinheiro. Mas qual era a estrutura que você tinha? Qual era o tamanho da estrutura que você tinha na época? Era o quê? Por que eu falei que eu tinha pouco dinheiro quando eu iniciei a JR Sticker, que nem era da Code, que foi em 1997, por Magé, município de Magé, a JR Sticker. Porque essa grande distribuidora veio o Plano Collor e quebrou. Quebrou os sonhos de todos, de muita gente. Não é surpresa para ninguém o que eu estou contando aqui. E quebrou essa grande distribuidora. Entendi. E nem rescisão tive. E quando eu fui para a RR, eu fui já como representante. Representante não ganha dinheiro, ele ganha comissão. Sim. Eu vendia bem, ganhava uma boa comissão, só era garotão e também gastava. Gastava também, né? A gente tinha que viajar, etc e tal. As motos, né? Então, não guardei dinheiro naquela época. Mas você está falando um negócio, assim, Roberto, desculpa te interromper, mas você falou uma frase que ficou muito assim, na minha cabeça, né? O meio te faz, né? O meio te faz. Você vê, por exemplo, no meio dos representantes, tem um bom carro, tem uma boa moto, gastar nessas coisas, bem vestido sempre, gastar nessas coisas
meio que padrão, né? Se você não tivesse nesse padrão, parecia que você não fazia parte daquele universo. Então eu acabava consumindo um bom dinheiro, né? Investir no carro e tal. Não que não fosse uma ferramenta de trabalho, acaba sendo, porque, imagina, tem que viajar todo dia. Você vai com um cacareco de carro, você não chega nos lugares. Você acaba investindo Só que nisso. quando você tem um certo dinheiro, ele não é muito, pode não ser pouco, mas também não é muito, você está correto, né? Hoje mesmo eu tenho compradores que me levam no portão da indústria e eu sei que não é porque são educados, é para ver o meu carro. Entendi. É... Tem isso, Roberto, tem isso. Demais. Eu, quando era vendedor, representante da RR, eu visitei um supermercadista. Antes de eu me sentar, ele perguntou assim para mim: antes de você sentar, para não fazer perder o meu tempo, qual é o seu carro? Jura? Foi assim? Exatamente assim, sem tirar nem pôr. Entendi. Na hora foi muito humilhante para mim, porque eu tinha um Passatinho da antiga que não era importado. Aí eu falei assim, Passat. Aí ele falou assim, mas aquele importado? Eu falei, não, o comum. Aí ele falou, não perca tempo sentando aqui na minha frente, não. Caraca. Aquele dia eu pensei em desistir de tudo. É mesmo? Eu ia perguntar isso. Teve um dia que você pensou em desistir. Isso Naquele foi um tapa naquele dia. Porque eu saí daquele cliente e nem trabalhei mais naquele dia. Entendi. Porque impactou. Mas como eu consegui passar por aquele dia, hoje eu não conto com tristeza. Porque alguns anos depois, ele se encontrou comigo numa grande feira, no Rio Centro, me pedindo emprego. Eu já era dono de negócio. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é um homem religioso hoje. Naquela época você era também ou não? Você já era um cara religioso? Desde os 16 anos eu passei a ser. Sim. Entendi. Então, assim, a religião também te deu uma segurada ali nessa... Sem dúvida a fé te deu uma segurada ali, né? Sem dúvida alguma. Tem horas que é importante ir para o quarto, colocar o joelhinho no chão e falar com Deus. E esse foi um desses dias. Bater um papo ali e falar assim, me orienta, né? Me dá uma direção, né? Foi importante, tá? Mas, assim, aí, deixa eu te perguntar, que isso aí tá muito interessante, tá muito legal isso. Então, aí você montou a JR Stickers. O que você tinha na época, assim, quando você montou, assim, o que era o tamanho desse negócio? O que era? Eu vinha de um fracasso governamental que atingiu a todos no Brasil. Isso. Que atingiu a todos. Eu fiquei com, como dizem, né? Uma mão na frente e outra atrás. Entendi. E fiquei assim, o que vai ser, o que eu vou fazer. Foi um período difícil, porque a gente está falando aqui coisas raras para não ser demorado, mas claro que tem os detalhes que não dá para ficar contando aqui. Mas aí foi um período difícil. E aí aparece o Gilmar na rua. De repente eu encontro o Gilmar, um amigo das antigas. Roberto me abraçou e falou, cara, eu tô chegando dos Estados Unidos, tô há 10 anos lá. E eu falei, cara, nesse momento eu tô à deriva. Uma mão na frente e outra atrás. Né? Mal tenho dinheiro para alguma coisa. Ainda solteiro. Ele falou assim, cara, eu não vim com dinheiro nos Estados Unidos não, porque eu sou um carpinteiro lá nos Estados Unidos. Eu tenho alguma coisinha. Tem alguma novidade aí que a gente possa fazer juntos aqui no Brasil? Eu falei, cara, eu estou representando etiquetas, mas eu venho em comissão. Etiquetas adesivas para códigos de barras. Ele falou, cara, isso nos Estados Unidos é antigo e ainda continua bombando lá. E aqui chega por último. Vai bombar aqui, Roberto. Eu falei, cara, eu sei porque eu tô nessa vibe, mas ainda não bombou não, mas eu tô acreditando muito. Mas estamos trabalhando, garimpando. E ele falou assim, cara, vamos nessa, vamos. Eu falei, vamos nessa, mas eu não tenho grana não. Ele falou, mas eu e você? Eu não conheço nada, eu sento lá numa cadeira, começo a fazer as ligações e você na rua fazendo cliente. O Reinaldo e o Ricardo da RE já tinham me dado um toque, cara, você tem tudo para... Mas você não tinha máquina, não tinha nada. Você não tinha. Nada. Quase que era um escritório de representação ali. A ajuda que o Reinaldo e o Ricardo me deu da RI foi, Roberto, a gente abre um crédito para você e você vira revendedor, ao invés de representante. Comprava o material e revendia. Comprava e revendia. Exatamente, porque eles já conheciam o Roberto. Então eles, como dono, assinaram embaixo. No Roberto eu confio. Ele vai pagar a gente. Ele não vai dar calote. Então comecei assim, porque dinheiro não tinha. Aí eu fazia para os clientes
há 21 dias para o cliente pagar, com muita dificuldade para conquistar novos clientes, para revenda, né? Você tem que colocar um preço em cima. E o Reinaldo me dava 28, 35 dias para pagar a ele. Entendi. E eu ficava pedindo a Deus... O cara pagar direitinho. Atrasar, porque eu tinha que liberar aquele dinheiro para pagar o Reinaldo, o Ricardo. Porque, além da pessoa séria, que graças a Deus eu sempre fui, eram, além de donos da indústria, eram meus amigos. Sim, não podia pisar na bola com eles, né? Jamais eu poderia me permitir. Né? E graças a Deus, Maurício. Foi. Fomos honrando nossos compromissos com muita dificuldade. E uma das coisas que eu sempre fiz também, separe. Se você vende por 10, 6 é a matéria-prima. E 2, separe 2 e viva só com os outros 2. Eu fiz isso há alguns poucos anos. E se alguém perguntar, Roberto, qual é o segredo da sua vitória, além de Deus te ajudando e esses amigos queridos, né, que Deus foi colocando na minha vida, eu digo assim, tudo que você fizer, é 10, 6 você pagou lá ao ponto devido, né? Sobrou 4, não gaste os 4, separe 2 e viva só com os outros 2, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, para de desculpa, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode. E uma outra coisa que eu aprendi, que eu acho importantíssimo colocar aqui, que eu chamo hoje para a minha equipe de trabalho, né, na fábrica, eu falo isso sempre. Gente, princípio básico do sucesso de qualquer um é compre e pague. Pega emprestado e devolva. Fale e cumpra. Todo mundo pode fazer isso. Legal. Esses são os 3 princípios básicos da vitória de um homem, de uma mulher, de um empreendedor. Né? Com isso, você ganha uma coisa chamada crédito. Mas e o dinheiro? Dinheiro é consequência. Sempre vou falar isso. Você sabe que a gente dá uma mesadinha para os meninos aqui, né? O João, principalmente, que o Pedro ainda é muito pequenininho. E aí eu falei, João, você tem que dividir teu dinheiro em potinhos. Né? Um potinho você reserva para uma oportunidade futura. Você nem sabe ainda qual vai ser. Aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. O dia que pintar essa oportunidade, você tem dinheirinho para bancar a oportunidade, tá? Um outro potinho, é para um objetivo mais curto. Eu quero comprar um controle pro videogame, eu quero comprar, sei lá, um jogo, quero comprar não sei o quê. Você tem aquele dinheiro ali, né? Que você tem um objetivo ali de imediato, você sabe. E o terceiro potinho é para você torrar. Porque você não fica com culpa de torrar. Mas esse dinheiro... Ele falou, pai, mas eu ganho tão pouquinho. Pô, como é que eu vou separar isso? Eu falei, então, olha que legal. Já que você ganha pouquinho, o que você vai separar é quase nada. Então é possível guardar, tá vendo? Exatamente. É quase nada. É uma então cultura que vai se ensinando e daqui a pouco vai virar muito. Eu falei assim, cara, aí você tem que pensar, não é o pouquinho que você guardou, é a mentalidade. Porque olha só, hoje você ganha tanto. Aí amanhã você chega e fala assim, pai, deixa eu lavar o carro. Pô, eu pago o rapaz lá para lavar o carro, eu posso, em vez de pagar o carro, te dou o dinheiro. Aí você lavou o carro, o dinheiro vai para você, pronto. A tua mesada já não é mais aqui dinheiro. Já virou um outro. Aí você separa de novo, já tem mais. Pô, eu não lavo o carro uma vez só no mês. Lavo 2, 3, ó. Né? Você pode lavar 2, 3 carros. Né? E assim por diante pode pintar outras coisas. E não, pai, vou fazer a história do potinho, esse negócio é bom, tá? Então, uma coisa, Maurício, para esses queridos novos empreendedores, se você me permite também falar, que é o seguinte. Eu já te falei isso em off. Em algumas ocasiões, eu trabalhei com nós, todos trabalhamos com todo tipo de pessoa. Sim. E eu sempre olhei para as pessoas que fazem algo que dá certo, como olhei para as pessoas que fazem algo que dá errado, para não fazer aquilo. Sim. Eu peguei essas pessoas que fizeram coisas erradas e sempre tive cuidado, quando acontecia de fazer aquilo que ela fez, de não fazer. Eu já tinha experiência, já tinha visto, eu já tinha atentado para aquilo. Você não sabe errar um erro que alguém já tinha cometido, né? Isso. Então, uma das coisas que eu vi em algumas pessoas é que elas começaram uma empresa bonita. E eu comecei uma empresa muito feia. Isso é boa. Sim, num fundo de quintal, exatamente. Que tinha sido um pântano no passado, muito mosquito.
carregava, gente, os mosquitos. Mas eu não tinha dinheiro, então eu não fui para o banco, Maurício, pegar empréstimo para comprar um terreno e fazer uma empresa bonita. Eu não comecei errado, porque eu vi pessoas começando errado e que quebraram em pouco tempo. Já começaram com dívida. Custo então, fixo, para o né? nosso querido novo empreendedor, eu digo assim, não comece fazendo isso. Não comece errando desse jeito. Não comece fazendo dívidas. Eu tinha um funcionário que falou assim, Roberto, eu vou me casar. Aí ele fez várias dívidas e fez um festão. A festa de casamento do meu funcionário foi mais bonita do que a minha. Quando eu me casei lá atrás, que eu não tinha recursos. Entendi. Eu falei para o funcionário, não faça grande festa. Bote a mão onde você alcança. Ele levou anos para pagar aquela festa. Entendi. E foi um problema no casamento dele. Trouxe problemas para ele. Assim também faz problemas para a gente na empresa. Sim. Quando você acumula dívidas daquilo que você não precisa. Não faça dívidas porque você não precisa. Você não precisa de um escritório bonito. Você não pode botar um split, um ar de janela. Fica de ventilador de teto, querido, querida. Porque o importante é você ter um negócio que vá crescendo paulatinamente. Nada se cresce da noite para o dia, só com base em coisas erradas. Com trabalho sério e honestidade, como todos nós somos, e todos que certamente ouvirão e vão ver estes vídeos, são sérios. É um processo, né? É um processo. Não comece pegando dinheiro daquilo que não precisa. Comece de baixo. Eu falo muito isso, Roberto. Eu acabo atendendo muita gente que sai do emprego e tá pensando em empreender. Eu falo assim, olha, começa com o que você tem na mão, da onde você tá, com o recurso que você tem. Não precisa alugar sala, não precisa comprar computador, máquina, não. Começa da onde você tem. Eu dou muito exemplo de uma menina que eu conheci um tempo atrás, que ela fazia panetone. No final de ano ela vendia panetone. Ela tinha um emprego e queria complementar a renda, fazia panetone. E aí, quando ela veio conversar comigo, ela falou, Maurício, estou fazendo panetone para complementar a renda e tal. Eu falei, que legal. Eu falei, como é que é esse panetone? O Maurício é um espetáculo, é um chocotone. Chocolate derretido em cima, quando você corta, assim, escorre Nutella. Eu falei, caramba, né? Eu sou gordinho, né? Eu falei, pô, isso aqui me interessa, né? Isso aqui eu quero. Ela falou o preço, eu adorei o preço. Eu falei, pô, eu fiz uma conta na minha cabeça. Eu falei, eu quero 19 panetones. Que eu ia dar panetone para todo mundo, né? Eu quero 19. Aí ela falou assim, eu não consigo fazer 19 panetones. Eu falei, não consegue? Ela falou, não consigo. Eu falei, por que não? Ela falou, porque eu faço no forno de casa. E no forno de casa eu asso 2 por vez, assim, não dá para passar mais do que isso. Então, se eu pegar a sua encomenda, eu vou atrasar dos outros. E aí, assim, até eu te entregar a tua, já passou o Natal, já é Ano Novo, não vai dar para você nem pegar. Eu falei, poxa vida. Eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um amigo que tem uma pizzaria. Ele abre pizzaria de entrega, né? Pizza de bairro que entrega pizza, né? Ele abre todo dia, das 3 da tarde e fecha às 3 da manhã. Das 3 da manhã às 3 da tarde, ele tá fechado, tá ocioso lá. Você não conversa com ele tem um forno industrial lá, por que você não conversa com ele? Aí eu lembro que ela falou assim, mas não dá. Eu falei, por que não dá? Eu falei, não, meu panetone vai ficar cheirando pizza. Eu falei, não cheira não, ele bota lá um copinho com limão, vinagre e água, ele bota essa mistura lá no cantinho do forno, que tira todo o cheiro, né? Então, até dica, se você quiser tirar cheiro de micro-ondas, você faz isso. Limão, vinagre e água. Eu falei, senão não pode fazer pizza de calabresa, né? Toda pizza cheira pizza de calabresa, não é isso? Não pode, né? Então, sim. Pode ficar tranquilo que não faz isso. Aí, apresentei os dois, ela foi conversar com o cara falou, olha, eu tenho um funcionário aqui que quer fazer hora extra, só que eu não tenho como bancar hora extra. Agora, se você bancar a hora extra dele, vai ser legal, ele quer casar, né? A namorada tá grávida, ele quer casar agora, tal, então vai ser bom para ele ter um dinheirinho a mais, tal, não sei o quê. Você faz a massa, me traz, eu acho que na manhã seguinte você pega. Eles começaram assim. O negócio deu tão certo que hoje ela liga pro cara e fala assim, olha, eu preciso para amanhã 20 panetones. Ele mesmo faz a massa, assa o panetone, entrega para ela só ficou com a entrega e gerar demanda. Então ela visita empresas, então imagina, vai lá na GC levar um panetone, aí as pessoas experimentam, já sai com encomendinha de lá. No dia seguinte ela já leva outro. Ela só faz isso. A parceria deu tão certo que todas as datas mágicas eles trabalham. Dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, faz cesta de pães, tudo nesse esquema. E quando não tem o projeto, não tem a data mágica, não tem parceria. Então não tem custo fixo.
Eu falei assim, você tem que sair com o que você tem na mão. Se você consegue fazer no forno de casa, faz no forno de casa. O movimento de estar fazendo vai fazer que a oportunidade apareça para você. A Aí o oportunidade que você física. acontece? Né? Alguns vão para o banco, pegam o dinheiro para comprar um forno, já se endivida, faz obra em casa, faz obra, um monstro cheio de de negócio. dívida, né? Cria um elefante branco, um problema, não Isso. dorme direito, Isso. e E aí quebra. o negócio dura pouco e quebra. E vem a frustração e até problemas de saúde mental e por aí vai. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Roberto, para a gente adiantar. Sim, sim. Foi tudo flores, assim? Montou a empresa foi crescendo, foi tudo tranquilo? Foi difícil demais. Eu lembro que o primeiro cliente que eu conquistei foi em Maricá. O primeiro dinheiro que eu recebi na mão pagou até à vista. Foi uma felicidade incrível, né? Porque ali eu me vi dono de negócio, de uma revenda. É eu isso. tirei o primeiro pedido lá em Maricá, recebeu o dinheiro na mão, o supermercado de lá de Maricá, longe pra caramba, né? E eu lembro que eu cheguei numa alegria incrível. E tudo começou ali, com um pedido à vista, com dinheiro em mãos. E eu falei, é possível, porque eu sempre fui um vendedor técnico de produtos. Né? Eu nunca fiquei botando a mão em dinheiro, falar em vendas propriamente dita. Sempre vi alguém tirar o pedido de todo o trabalho que eu fiz. Né? E aí eu me vi naquela situação e foi vários meses para conquistar cada cliente. Não tinha celular, não tinha internet. Era orelhão e fichas, aquele monte de fichas. Quando você estava em outro município, então, comia as fichas rapidinho. Para falar com fábrica em São Paulo, com clientes, para agendar a visita no orelhão. O grau de dificuldade era incrível. Hoje os empreendedores têm essas facilidades. Nós não tínhamos na época. Você manda um WhatsApp pro cara hoje. E eu gastava a sola do meu sapato por não ter dinheiro para passagem, visitando indústrias na Washington Luiz, na Dutra, na Avenida Brasil, andando a pé, no sol. E é longe uma da outra, uma né? maletinha na mão. E não tinha dinheiro para almoçar. Foi uma época, um momento difícil depois do plano Collor, toda aquela dificuldade financeira. E levava um pãozinho com manteiga na maleta, porque eu não tinha dinheiro para pagar nem no boteco para comprar um lanche. Então passei por esse momento. É porque eu falei, não dá para falar os detalhes, que é muita Mas, Roberto, coisa. deixa eu contar uma coisa para você. Pouca gente sabe. Eu tenho um amigo que chama Alexandre Lorejan. Se estiver ouvindo aqui, ele vai lembrar dessa história. A gente trabalhou muito. Eu sou amigo dele, tem uns 30 anos, por aí. Então, lá atrás, bem lá atrás, a gente trabalhou numa empresa que fazia adesivos. Mas era adesivo de carro, de oficina mecânica e tal. E a gente tinha uma motinha, uma moto 125 cilindradas lá, onde a gente visitava o interior de São Paulo. Tá? E não tinha grana também para almoçar essas coisas. A gente fazia o seguinte, a gente ia numa padaria, num supermercado, algum lugar assim da cidade, comprava pão, muitas vezes tinha lá na padaria uma porçãozinha de maionese, uma saladinha de batata assim, comprava 200 gramas, 100 gramas ali de salada de maionese, ia para algum canto ali, fazia um buraco no pãozinho, enchia ali de batata ali para comer. Aquilo era almoço, muitas vezes até na janta do dia, porque não tinha... E como isso tudo ensina pra gente, Maurício? Como isso é importante? Só o Legião vai saber dessa história aí. E sabe vivendo muito. Né? Hoje eu tenho algumas benesses, né? Casa de praia, outras coisas mais. Foi conquistando, carro, né? Viagens por todo o mundo, mas tem um preço. Então hoje eu sei entrar num barzinho humilde e me comportar como todos que estão ali, abraçar todos, tratar todos muito bem, né? Ser humano, né? Que muitos precisam ainda nos dias de hoje aprender isso, né? A gente sabe entrar num bom restaurante, como num bar muito humilde e ser a pessoa que sempre somos em qualquer lugar. Porque passamos por essa escola, né? Mas, Roberto, eu queria saber de um capítulo, assim, se você não quiser comentar, beleza, a gente pula isso, não tem problema nenhum. Mas tem um capítulo que, assim, a depressão, ela pegou um pouco também, não foi? Como é que foi? Você quer falar sobre isso ou não? Se não quiser, a gente... Não, problema algum. Quem passa por depressão, eu sempre recomendo assim, procure um psiquiatra e faça um tratamento conjunto com um psicólogo.
porque isso faz o Roberto que é hoje, que passou por meses de uma depressão crônica, porque teve um desprazer, um gatilho, que a gente chama, né? Muito frustrante, de um roubo que descobriu na própria empresa por terceiros, que ele confiava. E, ao invés de virar a mesa, por ser pessoas que ele muito gostava e que ele confiava, ele não virou a mesa. Ele foi embora calado e, no outro dia, quando ele acordou, ele não parava de chorar. E aí ele se viu numa depressão crônica, que o colocou durante alguns meses no quarto escuro, abandonou tudo, abandonou até a família que nunca o abandonou, né? Abandonou a família não porque ele quis, mas porque é uma doença terrível. Não conseguia, não tinha força, né? É uma doença que você sabe tudo o que está acontecendo, mas você não domina as suas emoções. Foram meses crônicos, mas foram anos de altos e baixos, totalizando 10 anos. 10 Nesses anos. 10 anos eu estava um pouco robótico. Foi meses de crônica, mas 10 anos robótico. Eu não conseguia conciliar raciocínio em 10 anos, né? Muitos remédios de taxa preta, muito psiquiatra, até que eu descobri um outro especialista que falou assim: você não é, você está. Mas isso durou anos para descobrir. E aí mudou as medicações, eu passei a estar com uma psicóloga muito interessante, amiga do psiquiatra, e que foi uma virada de chave, né? Ali eu voltei a ser o Roberto que sempre fui. Então não tem muito tempo que eu voltei a ser o Roberto, gestor, empreendedor, novamente. Foi difícil, porque depois de 10 anos muita coisa aconteceu. Tecnologias avançaram. É muito tempo, é uma vida, né? 10 anos. Né? Mas eu queria também dizer aqui que lá antes da depressão, com a palavra que eu sempre coloco muito, que é credibilidade. E antes da depressão, eu tentei reunir donos de empresas do Rio de Janeiro, do meu segmento, porque eu era o único que visitava empresas no Brasil inteiro, até feiras. Eu era chamado de bobo pelos meus concorrentes. Você está cantando essas feiras para quê? Falava, gente, networking é importante. E eu passei a promover almoços com os meus concorrentes no Rio de Janeiro, para tentar fazer com que eles entendessem que não é o menor preço que vende de verdade, mas é o atendimento, é a qualidade do produto, é uma empresa séria, correta, que paga imposto, que não sonega, porque um dia você vai ser pego. E eu percebi que eu estava enxugando gelo. Né? Só que isso levou alguns desses concorrentes a terem uma amizade comigo, apesar de também enxugar gelo com eles, mas eles ficaram pessoas queridas minhas e vice-versa. E um deles falou assim: deixa eu te apresentar, você ainda é revenda, né? E você tem que se tornar fabricante. Aí me levou num boteco para tomar uma Coca-Cola e eles uma cerveja. Eu nunca bebi bebida alcoólica. E aí, tomando uma Coca-Cola, eles chamaram um cara, que por acaso tinha o mesmo nome que eu, né? E falou assim: quero te apresentar o dono dessa fábrica em São Paulo, Roberto, para mim. Aí eu, pois não, como vai, tudo bem? Aí, você é dono de fábrica em São Paulo de quê? Ele, de máquinas, para fabricar etiquetas. Eu falei, poxa, olha esse é o meu sonho de comprar uma máquina. E ele falou assim, no boteco, em Bangu, no Rio de Janeiro. E ele paulista, Roberto também, xará. Falou assim, o que está faltando para você comprar? Eu falei, dinheiro. Eu ainda não consegui juntar dinheiro para tal. Ele falou, mas não precisa disso. Você já tem tudo o que você precisa. Eu falei, como assim? Esses caras que me apresentaram você aqui já compraram várias máquinas comigo e me disseram que você é o cara. Tanto no conhecimento técnico, eles te respeitam muito em frontais e adesivos, etiquetas, e como credibilidade, que você é um cara que honra tudo aquilo que você faz. E eles gostam muito de você. E pela palavra deles, eu faço o que você quiser. Quantos meses você quer para pagar uma máquina? Eu falei... Sabe aquele momento que você fica assim? Ué, isso é sério? É pegadinha, né? Cadê? Pegadinha. Mentira. Ele falou, cara, fala. A máquina é tipo assim hoje, 500 mil.
Como é que você quer pagar esse R$500 mil? Eu falei, cara, eu não tenho R$500 mil nem perto disso. Ele falou assim, tu pode pagar R$1.000 por mês? Olha só. Maurício, a cara que eu fiz aqui é exatamente o que eu fiz lá no boteco. Na frente da minha Coca-Cola, você aceita? Ele falou, cara, eu sou o dono da fábrica, eu tô bem. E eu gosto de gente como você, que está começando, que é guerreiro, que é sério, que as pessoas estão falando bem. Dá R$1.000? Falei, dá, e se eu conquistar mais na frente, eu logo te pago até antecipado. Aí ele, não quero nem ouvir isso não. Eu vou pensar em R$1.000 por mês. Maurício, e assim chegou a primeira máquina. A primeira máquina foi assim. Pagamento a perder de vista, como minha avó falava. Perder de vista. Você, um pouco que você me conhece, você sabe que não perdeu de vista. Logo vieram clientes com a máquina, os fabricantes. Foi adiantando essas parcelinhas aí. Robertão, chamava São Paulo, ó, não estou mandando 1.000 não, estou mandando 5 mil, estou mandando 10 mil, 20, 50, eu sei que em pouco tempo. A primeira máquina, e hoje são algumas máquinas. Você ainda tem essa máquina ainda ou não? Tenho essa máquina, tenho. Assim como tenho minha máquina de escrever, Hamilton, acho que é Hamilton, das primeiras notas fiscais que eu tirei na nossa empresa. Está lá no JR Bacu. Que legal. Mas aí, é isso aí, campeão. Pô, essa história é muito bacana. Acho que, né, assim, não cabe num episódio só. Eu acho que assim, eu tive o prazer de te conhecer. Eu fiquei surpreso com a figura que você é, né, com a pessoa que você é, com a família que você tem e tal. Foi um bom presente, assim, eu acho que a nossa amizade. Recíproca sempre será verdade. Foi muito legal e enfim, só tem elogios a você, Roberto. Eu te admiro muito, de verdade, assim. Eu acho você uma fonte de inspiração, assim. Tudo que você faz, tudo que você representa, tua história. Eu sei de mais detalhes aí no meio, assim, né? Lógico que a gente encurta para poder bater esse papo aqui. Sim. Mas, pô, não, né? A gente contando agora parece que foi simples, né? Mas até você estar num bar em Bangu para tomar essa Coca-Cola com o cara foi uma jornada, né? Foi uma estrada, né? Não caiu do céu essas coisas, não foi tão simplesinho assim. Mas foi, hoje olhando para trás, a gente vai ligando os pontos, né? Como foi interessante começar lá na GC Level, né? Aceitar a proposta, encarar ir para Bahia, conhecer as pessoas, tá? Você vê como a vida foi te preparando até esse momento, né? Então, assim, só para a gente ir encerrando, você já me respondeu as perguntas que eu queria, mas se você pudesse dar uma dica para quem está querendo empreender agora, que dica seria? O que você poderia deixar de conselho, assim? Rapidamente, algumas palavras, eu diria assim, qualquer negócio dá dinheiro. Mas eu, principalmente, que sempre me preocupei em conhecer o produto, para depois falar dele e, consequentemente, vendê-lo, conheça aquilo para que você acha que vai montar o teu negócio. Não faça nada porque o outro falou que é bom, porque o outro montou e diz que dá dinheiro, que não vai dar. Se você não conhecer a fundo o produto, o negócio, você vai se dar muito mal. Legal. E a gente tem a mania, muitos têm essa mania, de olhar para o outro, enriqueceu, e pegou isso e foi lá para cima. E arrebentou. Fazer igual. Não. Você não é o outro, você é você. Você tem suas características, seu perfil, seu jeito de lidar com dinheiro. O Roberto, até hoje, tem uma carteira de dinheiro que tem 2 divisões. Uma é da empresa e outra dele. Ele só compra com essa divisão aqui para a empresa e com a outra divisão só para ele. Se você não aprender a fazer isso, esquece. O dinheiro da empresa não é teu, é da empresa. O dinheiro é o teu salário que você tira dela. Lucro, dividendos é outro papo lá na frente para discutir com o contador. Então, princípios básicos, não esqueçamos. Compre e pague. Pegue emprestado e devolva. Fale e cumpra. Credibilidade. Hoje os bancos me querem para eles. Porque nós temos crédito, nós temos todos os documentos em dia da empresa. Qualquer certidão que pede, nós temos, mas isso foi construído com o tempo. Com muito trabalho, com muito suor, com muito sacrifício. Não é da noite para o dia. Não olhe para o outro, não importa o vizinho, é você. Mas os outros fazem assim, esquece os outros. Muito bom. Você. Perfeito. Valeu? Roberto, obrigado, dica excelente, perfeito.
Acredito muito nisso. Perfeito. Roberto, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom ter você aqui. Acho que a gente precisa marcar outros depois, lá para frente. A gente tem uma ideia de fazer outros episódios, assim, aí com assuntos, assim. E aí, por exemplo, eu sei que você fala sobre precificação, a tua maneira de pensar preço é um negócio legal, eu gosto muito. Então, um dia a gente pode bater um papo sobre precificação, né? Sobre gestão, aí a gente conversa. Muito bom. Robertão, obrigado. De coração, muito bom falar com você, adorei. Um beijo no teu coração de cada empreendedor que puder ver esse vídeo. Que Deus abençoe, prospere. Deus é bom e vamos em frente, tem muito trabalho a ser feito. Temos um Brasil quase continental, um país fantástico. E vamos juntos ajudar esse país a crescer como empreendedores. Um grande abraço. Beijo no coração, céu da sua família e de todos. Um abração. Valeu, Roberto. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Maurício. Tchau, querido.